O relatório da Polícia Federal traz uma mensagem de voz enviada pelo ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, para Marcelo Câmara, então assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa mensagem, Cid fala em uma quantia em cédulas de dinheiro que estariam com seu pai, o general Mauro Lourena Cid, e que deveriam ser enviadas a Bolsonaro. A mensagem diz o seguinte: tem 25 mil dólares com meu pai. Eu estava vendo o que era melhor fazer com esse dinheiro. Levar em cash. Cash significa dinheiro vivo, em espécie, aí. Meu pai estava querendo, inclusive, ir aí falar com o presidente. E aí ele poderia levar, entregaria em mãos, mas também pode depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Essa mensagem de Mauro Cid ao ex-assessor de Jair Bolsonaro é bastante reveladora. Cid fala que quanto menos movimentação na conta, melhor. Isso, segundo a Polícia Federal, é um dos indícios de que o ex-ajudante de ordens estaria agindo sabidamente de maneira criminosa. Um outro ponto que chama atenção no relatório é a participação do pai do tenente-coronel Mauro Cid, o general Mauro Lourena Cid. E a gente tem uma outra desculpa, vamos voltar com a análise primeiro da Renata Agostini e da Larissa sobre esse ponto. É bom deixar bem claro, nessa mensagem que eu acabei de ler, de Mauro Cid a Marcelo Câmara, não aparece o nome presidente Jair Bolsonaro. É presidente, apenas presidente. E aí é nisso, Renata, que a defesa se pega. Não, eles devem estar falando de outro presidente, eles devem ser o apelido de alguém. O quanto que, nesse conjunto probatório de 105 páginas, uma justificativa ou desculpa simplista como a minha faria sentido? Não é o ponto que os investigadores estão partindo, Márcio. Você tem toda a razão de que, como não há uma mensagem explícita nesse sentido, referência ao próprio nome de Jair Bolsonaro, você pode abrir ali um flanco para uma argumentação da defesa. Isso é muito comum, isso é esperado, está perfeito. Mas já quando a gente lê os documentos, a gente já vê que os investigadores estão partindo do ponto de que eles estão se referindo, sim, a Jair Bolsonaro, porque não haveria sentido em eles estarem fazendo referência a outro presidente. Eles se referiam a Jair Bolsonaro como presidente ou como PR, né? Aparece muito isso, né? A sigla, né? Para presidente da República, usam bastante isso. Então, toda a lógica da comunicação é de que eles estavam, sim, se referindo ao ex-presidente, então, presidente Jair Bolsonaro. Se a gente vai ver a defesa se equilibrar usando essas pequenas tecnicalidades, vai ser interessante a gente avaliar quando essa explicação chegar, né? Porque até agora é um silêncio enorme por parte do entorno e do time jurídico de Jair Bolsonaro. Mas vale a gente observar que, primeiro, além de não fazer muito sentido ele estar se referindo a outra pessoa, aparentemente, o segundo aspecto é que isso não é um único elemento que se coloca na investigação, não é apenas essa mensagem. E o que Caio Junqueira noticiou há pouco, Márcio, da quebra de sigilo fiscal e bancário de Jair Bolsonaro, esse movimento da Polícia Federal mostra que, primeiro, os investigadores estão convencidos de que ele tem uma ligação com essa história. E, dois, querem entender até que ponto esses recursos, essa movimentação financeira se refletiram nos dados pessoais de Jair Bolsonaro. Mas Larissa, como a própria Renata coloca sobre o silêncio da defesa de Jair Bolsonaro, é um silêncio ensurdecedor nesse momento em que as provas parecem tão abundantes nesse relatório bastante detalhado, inclusive com investigação nos Estados Unidos e provas colhidas lá nos Estados Unidos. Eu queria saber de você, talvez, um pouco da repercussão que esse relatório, o barulho que esse relatório fez hoje em Brasília e no meio político.
provas robustas, né? Eu escutei muito esse termo hoje, esse adjetivo por parte de pessoas ligadas à oposição, como também pessoas próximas a Jair Bolsonaro, o que até explicaria, em parte, esse silêncio. Eu até ouvi também de algumas fontes da Polícia Federal, Márcio, de que a Polícia Federal esperou ter essas provas robustas, tanto que a decisão que sai ali do ministro Alexandre de Moraes é de 105 páginas, com muitos prints de conversas. Então, se esperou até mais do que o normal, me informaram, para poder colocar na rua essa operação e divulgar esses dados, né, em especial essa decisão que depois acaba caindo do sigilo, para que não houvesse tantas dúvidas, para que se chegasse com algo muito completo. E aí isso poderia, segundo com quem eu conversei, estar gerando até esse silêncio por parte da defesa e de pessoas ligadas a Bolsonaro. Porque também agora a defesa teria sido pega um pouco de surpresa, digamos assim, se analisa quais caminhos podem seguir numa estratégia mesmo de defesa. Porque normalmente o discurso é de que as provas são, né, principalmente a gente que cobre Bolsonaro, Brasília há muito tempo, de que faltariam provas, diga-se de passagem, também tinha muito esse discurso na época de denúncias em cima do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que poderia ser uma perseguição política ou algo do tipo, que por isso se espera um pouco mais para trazer tanta informação. Dentro do Congresso Nacional já se fala em criar uma CPI, mas sempre se fala em criar uma CPI, a gente que acompanha sabe, num primeiro momento, quando chega alguma denúncia. A gente vai ter que acompanhar também o andamento, porque a depender de se a polícia consegue mais provas, porque hoje, lembrando, foi uma operação de busca e apreensão, então se colheu mais material. Se isso se avança ainda mais, não teria por que se começar o trabalho de uma CPI se as provas levantadas pela Polícia Federal forem suficientes, na opinião da oposição a Bolsonaro, para, quem sabe, condená-lo, que é isso que a oposição ao ex-presidente espera. Márcio. Renata, só uma pergunta rápida. A Polícia Federal, então, pediu ao Supremo Tribunal Federal quebra de sigilo bancário e fiscal de Jair Bolsonaro. A gente sabe, não existe prazo para o Supremo dar essa resposta, mas conhecendo essas provas, ou pelo menos tendo noção desse relatório de 105 páginas, mas, segundo Caio Junqueira, outras provas que não estão nesse relatório ainda estão sendo mantidas sob sigilo, mas certamente já foram apresentadas ao Supremo para justificar esse pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. A gente pode fazer uma previsão do que virá de decisão do Supremo Tribunal Federal? Márcio, se a gente contar que as indicações que foram dadas, né, inclusive a Caio Junqueira, de que essa investigação ela já se encontra num estágio mais avançado, portanto, Polícia Federal com uma certeza de que esse é um passo seguro a se dar nesse momento, né? Podemos imaginar que a Polícia Federal teria um cuidado a mais em se tratando de um ex-presidente da República. Diante disso, que inclusive Caio Junqueira nos trouxe de bastidor, né, de que há informações que a gente ainda não tem visibilidade, e aí considerando que o que a gente já sabe é bastante, para usar o termo de Larissa, robusto, né, termo que ela usou, que ela ouviu bastante ao longo do dia, então a gente pode imaginar que sim, que esse será um novo passo da investigação autorizado. Agora, se eventualmente estivermos diante de um revés, então o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que não cabe atender esse pedido da Polícia Federal, isso também vai ser um indicativo de que não há tanta robustez assim em relação a Jair Bolsonaro. Vai ser importantíssimo a gente entender qual vai ser a resposta de Alexandre de Moraes nesse caso.